Ela, que é dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, bem-vinda. Sempre é um prazer tê-la aqui. Obrigada, sempre Carol. elegante, sempre Obrigada. Com dicas excelentes. E a gente colocou aqui na mesa já muita coisa. Muita coisa para a gente poder dissertar sobre isso. Doutora, antes de começar até, a gente tem um vídeo para exibir que mostra também esse contato de um processo alérgico. Eu te pergunto, alergia é coisa séria e as pessoas precisam estar atentas. Mas você acha que as alergias aumentaram porque estes produtos que estão aqui mudaram na sua composição e vem mudando há alguns anos? Pois é, alergia sim é uma coisa muito séria. Porque as pessoas acham que o tema alergia, alergia isso, alergia aquilo, um dia passa. Não. A alergia ela é uma doença de pele crônica e não tem cura. Então a gente costuma dizer que uma vez que você teve o contato com um produto, por exemplo, batom, desencadeou o processo alérgico, toda vez que você vir a usar o batom, pode ser na boca ou em qualquer outra parte do corpo, você vai desenvolver alergia. Então o tratamento seria o quê? Tirar o contactante, que é o batom. Alergia é sério. Alergia pode desenvolver lesões no corpo inteiro, pode desenvolver quadros gravíssimos. E se você não controla um quadro de alergia, ele vira grave e pode transformar em outro tipo de doença, mais grave ainda. Nossa, isso eu não sabia. E a gente tem dois tipos de alergia. Tem a alergia, que seria alergia de contato. Que é aquela que fica na pele. Que é aquela que fica... ela se desenvolve pelo contato com um agente. Essa tem alguns tipos, eu vou explicar. E tem as urticárias. As urticárias são diferentes de um quadro de alergia de contato. Por que então, doutora? Pelo processo que ela desencadeia, processo inflamatório. Com bolas, né? O tipo de lesão é diferente, o agente desencadeante, na maioria das vezes, também é diferente. O tipo de tratamento a gente tem que conduzir de uma maneira bem diferente uma da outra. Perfeito. A urticária, ela é muito mais difícil para a gente desvendar, muito mais complicada, porque ela pode ter evoluções para quadros gravíssimos e gera uma ansiedade no paciente e no próprio médico que está tentando fazer o diagnóstico, que isso, na maioria das vezes, atrapalha a evolução do quadro. Então, assim, uma coisa é a urticária, o outro tema seria os eczemas ou alergias ou dermatites, que são sinônimos. No caso aqui, na nossa mesa, a gente tem alguns exemplos de coisas que estamos em contato todos os dias, que desenvolvem o quê? Alergias ou podem desenvolver também urticárias? Podem desenvolver principalmente as alergias. Que são quais? Eczema de contato por irritante primário, por exemplo. Eu tenho detergente, para fazer lavar a louça no meu dia a dia. Quando eu passo o detergente na bucha e entra em contato com a mão, ele vai causar um tipo de alergia, a gente chama de contato por irritante. Ele irritou a minha mão. Daí no outro dia, o que acontece? Descama, a mão fica toda ressecada. Esse contato por irritante primário, ele não evolui para um quadro alérgico sistêmico e ele não desencadeia a liberação dos mediadores inflamatórios de modo sistêmico. Entendi. Tá ali. Aqui, na mão. Tá uma coisa controlada. Isso, controlada. Ele não vai evoluir. Ele até pode aumentar um pouco a região. Mas como que a gente faz essa diferença de diagnóstico? Olhou, parece que tudo é o tipo de lesão é muito parecido. Principalmente quando o paciente fala, doutor, eu usei o detergente e no outro dia ficou muito irritada a minha mão. Já é um quadro clínico que sugere. E o detergente é o clássico, a gente chama de dermatite da dona de casa. Sério? A pessoa casa, teve um casamento, começa a morar sozinha e ela não lavava a louça antes na casa dela. Ela começa a lavar em casa e desenvolve a dermatite da dona de casa. Olha, então quem já se identificou que apareceu pode ser do detergente. Pode ser do detergente. Vamos colocar um vídeo que vai ilustrar um pouquinho esse contato, já que a gente está falando de eczemas. Vamos lá. Pare quando quiser as imagens, até pra gente entender. Vem um agente em contato com a pele. Isso, o agente entrou em contato. Aí ele vai gerar aqui, o que a gente vê é o vermelho, é o irritado, a coceira, formação de edema, até bolhas. Isso é o superficial que eu vejo na pele. Isso é um diagnóstico, possivelmente, da alergia. Certo. Mas lá dentro da pele, o que acontece? Vamos supor que eu tive o contato, vamos dar um outro exemplo, desodorante. Eu apliquei ele na região axilar, usei uma vez, usei duas, usei três, usei quatro, nada aconteceu disso. Depois de 2 anos que eu uso,
pode começar a coçar. Aí a pessoa vai falar, não é do desodorante, eu uso ele há 2 anos. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Por quê? Eu apliquei na pele. Aí eu tenho células no meu organismo, que são células de defesa, que elas vão comendo um pouquinho, vão comendo e conhecendo os produtos que tem, por exemplo, no desodorante. Aí todo dia ela vai lá e identifica um. Aí ela cria um processo inflamatório bem localizado, pequenininho. Tá, que a gente não percebe. Que a gente não percebe e não tem manifestação clínica. Tá. Aí no outro dia que você vai usar, de novo ela tem o contato. Ela aí, não estou gostando desse produto. Às vezes isso pode demorar anos. E a gente não tem nem ideia, a gente não sente nada. Quando vem, ele já vem agressivo. Isso. Aí quando tem a manifestação, vem aquele quadro bem vermelho, com muita coceira. Tá. E daí você nunca mais pode ter o contato, por exemplo, com desodorante em nenhuma parte do corpo. E aí, te pergunto... A gente está fazendo essa pauta também, porque a doutora vai contar uma coisa muito legal, que é algo que pode dar uma compatibilidade, a gente descobre Sim. o que a gente tem alergia, de tudo que está aqui. É muito legal, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Nesse momento, te pergunto, a gente está falando aqui a quantidade de ativos, ingredientes que tem aqui, tá? Estou dando um exemplo, então, do desodorante. Olha isso aqui. Tá. E olha o tamanho da letra. Olha o tamanho da letra. Ninguém consegue ler, não dá pra entender. Agora, a pessoa que não pode usar esse desodorante, legal. Se tiver um outro componente igual em outro produto vai passar, também pode ter alergia. A mesma coisa. Então, o que ela faz? Ela consegue descobrir hoje qual é o principal ativo que causa alergia? Sim. Então, assim, vamos supor, eu tenho alergia ao desodorante, né? Tá. Eu sei que no desodorante existem alguns componentes, que são os principais, que tem na maioria. Então, são os que mais causam. Hidróxido de alumínio, a fragrância, o álcool, entre outros. Tá. Então, eu vou primeiro, antes de passar para o teste, para passar para o exame complementar, vou fazer um teste terapêutico. Olha, então você vai parar de usar esse desodorante, a gente vai tratar o processo inflamatório e eu vou lhe indicar um outro desodorante, que é um desodorante que não tem os principais componentes que causam a alergia. Entendi. Se não aparecer, achamos. Se não aparecer, achamos. Tá. Então, aí é melhor porque a ansiedade e aquela expectativa em voltar a usar um desodorante ou se cuidar... já passa por aí. Tá legal. Agora, se depois do uso do hipoalergênico, depois do tratamento, ela ainda continua, aí nós temos que ter detetives e temos que fazer testes para tentar descobrir se ela tem alergia a um outro componente que a gente não imaginava. Entendi. E é esse teste que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo pra Thalita. Obrigada, Thalita. Beijão. Carol, a alergia pode aparecer em qualquer fase da vida, mesmo que o uso de certo produto seja habitual. Então, foi isso que você explicou. Então, até aí, ok. Pois sempre usei esmalte e, de repente, me deu alergia. Obrigada, beijo. Vou fazer o seguinte. Foi o que a doutora acabou de falar. A gente já está respondendo a pergunta dela. A gente vai preparar outra pergunta, mas vamos usar aqui o que você perguntou do esmalte pra gente falar daqui a pouquinho. Vou Thalita. Beijo pra você, Laís. Obrigada pela pergunta. Sempre que uso uma bijuteria, tenho vermelhidão e coceira na pele. Tem remédio pra isso? Então vamos lá. Vamos começar pelo esmalte, depois nós vamos para as bijuterias que também estão aqui. Nossa mesa está completa hoje. Está cheia de coisas. Diga, doutora, são realmente comuns essas alergias? São. Os esmaltes, eles antigamente tinham muito mais. Hoje em dia, as empresas brasileiras estão remodelando a composição química para causar menos processos alérgicos. Legal. Mas os principais são o formaldeído e o tolueno. O que isso faz no esmalte? Deixa ele brilhoso. E dura mais. É por isso que os esmaltes importados, porque fora é proibido, né? Fora é proibido e o esmalte importado não tem esses componentes e não dão alergia. É por isso que eles vendem o brilho, aquela base, que todas as marcas têm a base para você poder dar o brilho naquele que não... Entendi. Entendeu? E os nossos ainda têm esse brilho. Ainda tem esse brilho. Entendi. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não uso o esmalte que tem os componentes. Eu uso um esmalte que é importado, mesmo assim eu tenho. Um detalhe importante é que a base também é um desencadeador.
condicionador. A base também? A base que fica embaixo do esmalte. A gente aplica a base antes. Então, a base também deve ser uma base importada ou hipoalergênica. Entendi. Porque ela também pode ter esses componentes. Sim. E uma vez que ela teve, ela sempre vai ter. Mesmo que seja na unha, olha que coisa. E aonde fica a principal lesão de alergia ao esmalte? Não é na borda da região ungueal, onde você tem o contato com o esmalte. É a distância. Então, você leva os dedos, a mão ao olho para coçar, começa a coçar, você aumenta a coceira e fica a região principalmente acometida, que é na região periocular. Meu Deus. Aí você começa a descamar e coça mais. Aí você descama. E é o esmalte que está tendo contato. E é o próprio esmalte que está tendo contato. Nossa, eu nunca pude imaginar. Tenho certeza que as meninas se identificaram agora. Pois é. Bom, antes da gente falar das bijuterias, vamos mostrar para vocês esse teste de contato alérgico. Uma pergunta importante, doutora. O quanto a gente pode confiar num teste como esse? Ele tem uma resposta segura. Se deu alergia aqui, olha, evite porque o negócio é sério. Sim, esse é um teste de contato alérgico, bateria padrão. É um teste que já existe há muito tempo. Ele é feito em clínicas especializadas, ou alergistas ou dermatologistas. Perfeito. Então é um teste simples, ele tem 4 adesivos. Em cada adesivo eu tenho 10 localizações, 10 pranchetinhas aqui que eu vou colocar o componente. Ah, entendi. Então eu tenho 30 componentes. Esses componentes são os principais desencadeadores de alergia. Que normalmente é o que tem nisso. Normalmente, mas todo dia são descobertos novos componentes possíveis causadores de alergia. Meu Deus. Então, quando a gente fala de um teste desse, são dos principais. Não quer dizer... 30 principais. Do 30. Não quer dizer, se ele deu negativo, que você não tem alergia. Pode ser que não tenha sido feito o teste com tal componente. Entendi. Esse é um teste que ele tem uma especificidade muito boa e uma sensibilidade muito boa. Quando ele dá positivo, ele é positivo. Quando ele dá negativo, não quer dizer que você não desenvolva. Isso. Entendi. Não quer dizer que você não é alérgico àquela substância. Então, é colocado o teste com os componentes em contato com a pele do corpo. É deixado no local durante 48 horas. O paciente depois retorna ao consultório, a gente retira esse teste e ele permanece ainda em observação mais 2 dias. Vai para casa, atividade normal. Depois de 2 dias ele retorna e eu vou observar, acho que na próxima foto vamos para a próxima mostra. então, ó, vamos lá. Aí aqui, eu vou que legal. observar, por exemplo, se o teste foi positivo ou negativo. Ou seja, na região que teve o contato com o agente causador, o agente sensibilizante, pode ter um vermelhinho, um inchado e até crostas. E o paciente relata a coceira presente. Porque tem os xizinhos assim, era uma daquelas bolinhas do anterior. Isso, que a gente delimita para poder ir analisando. Nossa, que legal. Aí, por exemplo, eu venho aqui e vejo que é o número 20. Aí eu vou na minha prancheta, olho que, por exemplo, 20 é o tolueno, que é o do esmalte. Entendi. Aí eu vou pegar essa substância e vou procurar dentro deste arquivo do teste aonde é encontrado o tolueno sem ser só no esmalte. Porque tem outros. Tem outros componentes. Aí o paciente pega aquela lista e vai falar, não posso usar isso e aquilo. E é assim. E é assim. Esse é o tratamento. Esse é o tratamento. Agora, pode ser feito em crianças? Pode, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Por idade. Porém, a pessoa está com um quadro alérgico, procura um tratamento. Ela ainda está com a manifestação na pele. Nesse caso, é contraindicado absolutamente realizar o teste nesse momento. Porque eu vou estar expondo mais o meu organismo, aquele agente causador, e eu posso sensibilizar e ter lesões no corpo inteiro. Entendi. Precisa esperar a crise passar. É feito o tratamento, trata a crise, melhora. Em um segundo tempo, a gente vai pesquisar a possível causa. E quando a gente está falando de alimentos? Aí é só comendo e vendo se vai aparecer alergia, doutora? É mais ou menos isso. Existem alguns testes que a gente pode fazer, principalmente com tomate, com alguns conservantes, com alguns temperos, que são testes feitos por alergistas. Aí não vem na parte dermatológica, mas é um teste muito específico que ele consegue comprovar. Normalmente, os alimentos, eles desencadeiam mais quadros de urticária. E que vem imediatamente. Imediatamente comeu após.
já vai desencadear. Isso. E a urticária, ela tem que ser muito bem avaliada, porque existem quadros de urticária que são urticárias que surgem sem uma causa específica, são as urticárias idiopáticas, que é uma quantidade muito grande, a porcentagem de acometimento. Existem as urticárias físicas, ou seja, ao calor, ao frio, ao sol, urticária aquagênica após o banho. E existe também a urticária, que pode ser desencadeada por alimentos, medicamentos, quadros infecciosos. Até, por exemplo, quem tem quadro de gastrite, já existem vários estudos hoje que comprovam que o H. pylori, que é uma bactéria, pode ser um desencadeador de um quadro de urticária. Nossa, que interessante. Então, assim, quando a urticária surge, a primeira coisa é procurar um médico. Porque tem que controlar aquele, né, que é aquela inflamação. Aquele processo alérgico tem que ser controlado. Observar se é uma urticária que só dá na pele ou se ela acomete também o que a gente chama de angioedema, lábios e coça o céu da boca. Então aí é um quadro bem mais grave que precisa de tratamentos sempre, em todas as situações. Depois feito o diagnóstico e a divisão de um quadro de urticária, a gente vai para a pesquisa, para tentar descobrir o que causou aquilo. E como é feita uma pesquisa, então, para descobrir a urticária? Conversando com o paciente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que pedir uma bateria de exames, de imagem, exames de sangue, exames de ordem geral, para tentar descobrir se existe alguma alteração no organismo, de nível infeccioso, como eu falei, do H. pylori, nível anemia, às vezes é uma desencadeadora, baixa de deficiência de vitamina D, por exemplo. Então, tem várias possíveis causas. Que podem ser o desencadeador. Não tinha nem ideia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está colocando umas imagens, então, até das alergias para o pessoal de cá se identificar, mas deixa eu chamar a atenção para um negócio que está aqui na mesa, sabendo que a gente vai fazer uma brincadeira. Dinheiro não pode aparecer na TV, tá, gente? Tem que ser fake. Esse aqui é fake. Dá alergia, dinheiro? Dá alergia? O papel do dinheiro. Esse aqui é fake, mas o verdadeiro. Isso. Pessoas que trabalham com muito, né? Contagem de dinheiro em bancos, em caixas, que têm o acesso ao papel, é um dos desencadeadores. Não precisa ser só o dinheiro. Nós fizemos um dinheiro falso para poder mostrar que é comum. Aí, até, por exemplo, na gráfica, quem trabalha muito com papel. Com papel também. Jornal, revista. Moeda. A moeda aí é o níquel. Pode então dar alergia. Nesse caso, chaveiro. Também as bijuterias. Então, vamos fechar falando das bijuterias. Acaba sendo o principal desencadeador, então, é níquel. Tem uma solução fácil para isso. Qual? A gente só pode usar platina, porque a platina é a única que não dá alergia. Então, se a mulher quiser ganhar platina, fala pro marido que tem alergia. Que tem alergia? Para não ganhar mais bijuteria, entendi. E o ouro também. O ouro também dá alergia? O ouro também dá alergia, porque na liga do ouro eu tenho 70% de metal, de níquel. Então, tanto o ouro branco, ouro amarelo e ouro rosé tem níquel. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu não posso usar a bijuteria, mas com o ouro também é um desencadeador. Então, tem que ser platino. Tem que ser platina, que platina é a única que ela é 100% sem a composição de níquel. Olha, que interessante. E maquiagem? Qual que é o da maquiagem? Pra gente encerrar, doutora, agora eu fiquei curiosa. Qual seria aí o princípio que desencadeia uma alergia? Vários. Milhares. Agora, sem falar... Tem vários. Tem derivado da borracha, tem derivado dos pigmentos, tem conservantes. Conservante na maquiagem, por isso que é importante evitar maquiagem vencida. Porque os conservantes são ativos muito fortes para poder manter a maquiagem boa. Entendi. Então, por isso que tem que tirar antes de dormir, né? Por isso tem que fazer a limpeza, a higiene adequada. Que pauta muito legal. Adorei. Parabéns, Camilinha. Arrasou. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a você. Cada dica, tá vendo? Que bom que a gente tem aí agora, então, como descobrir. Então, quem gostou pode acessar o site da doutora para ter até mais informações, que é o www.doutora, abreviado, carlabortolotto, tudo junto, .com.br. doutora carlabortolotto.com.br.
Muito, muito, muito legal. Adorei, volto sempre prazer tê-la aqui. Obrigada, eu vou me despedindo, Carol, por aqui, deixando um beijo para todos os papais, um feliz Dia dos Pais, um beijo pro maridão, um beijo pro meu papai, um beijo pro meu sogro. Até segunda, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Beijo, gente, até segunda. Tchau.